vendo o Luciano. A Luciana voltou. Ai, tá, deu certo. Deu certo. Gente, desculpa. Imagina, porque a internet isso é a vida agora de... Está aqui a doutora Camille Castro. Mas podem continuar aí, por enquanto que a gente parou na parte da tecnologia, né? Não, exatamente. Foi um momento, acho que foi para gerar mais né, suspense, expectativa. Assim. Né? Para gerar mais expectativa. Eu estava comentando que de mais de 1 bilhão de contas falsas foram removidas, mais de 99% foram usando automação, né? E isso, e aí de novo, foi bem na hora que eu falei, mas não tô falando de desinformação geral, tô falando de conta falsa aqui nesse exemplo concreto. Porque casos como esse, o bot, né, como o Rodrigo comentou, são casos que a tecnologia já está suficientemente treinada, né? A inteligência artificial já está suficientemente inteligente para identificar padrões, para atuar sobre esse tipo de conteúdo. Então, o Facebook usa, assim, não só tecnologia, isso é importante, é uma combinação de tecnologia com trabalho humano, com revisão humana, né? Inclusive, ali uma revisão do funcionamento da tecnologia. E o Facebook, de todo modo, permite às pessoas que tenham, por exemplo, um conteúdo removido, a chance de pedir revisão dessa decisão, porque erros acontecem também. Mas, respondendo a sua pergunta, olá, Camille. O Facebook usa essa combinação de tecnologia com pessoas, né, com mais de 35 mil pessoas, para aplicar essas regras e, por exemplo, remover a desinformação nesses casos limitados que eu comentei. E eu estava dizendo que é um tripé, né? É remoção, redução e informação. E aí, quando a gente vai para a redução, aqui também tem muita tecnologia, e aqui a gente está falando de redução quando a gente fala de conteúdos que são problemáticos, e desinformação é um caso, ou caça-cliques, ou conteúdo sensacionalista, são conteúdos que são de baixa qualidade, mas não necessariamente violam as nossas políticas, né? E como o Rodrigo bem comentou, por vezes a gente está falando de crítica, está falando de humor, e é por isso que o Facebook não tem uma política genérica de a gente remove qualquer desinformação, porque isso não é nem factível, não. O Facebook não é o árbitro da verdade. Isso é algo que eu provavelmente falei no Concede em 2019, é algo sempre importante de lembrar. Mas se o Facebook não é o árbitro da verdade, como que ele reduz desinformação? Ele reduz desinformação principalmente trabalhando em parceria com agências de checagem, né? Agências independentes de checagem. Isso é um programa que tem no mundo inteiro, são mais de 80 agências de checagem. No Brasil são 4, a Lupa, Aos Fatos, o Estadão Verifica e a AFP. E como é que funciona isso? E aqui de novo entra, Rodrigo, a combinação de tecnologia com o trabalho humano, né? As agências, elas fazem a verificação de conteúdo, as pessoas que trabalham na agência fazem a verificação seguindo um padrão rigoroso que elas são obrigadas a seguir como parte da rede internacional de checadores. E o Facebook pega o resultado dessa checagem e implementa a redução. Então, ele reduz a distribuição do conteúdo. O conteúdo ele não é removido, mas ele aparece lá para baixo. Assim, os algoritmos que ordenam o que aparece no feed, o que aparece ali no Instagram, jogam esse conteúdo lá para baixo. Então, ele fica, na prática, as pessoas veem menos esse tipo de conteúdo. E onde é que entra a tecnologia aqui? Justamente otimizando esse trabalho. Então, ela consegue pegar milhares, por exemplo, de checagens e aplicar para conteúdos que são idênticos, né? Já tem tecnologia que consegue fazer o match ali de conteúdos que são idênticos. Então, é por isso que, por exemplo, algumas milhares de verificações se transformam em milhões de conteúdos que recebem lá o rótulo de, olha, esse conteúdo foi verificado como falso. O que, aliás, me leva para o terceiro pilar, que é crucial quando a gente fala de combate à desinformação, que é o da informação, né? E aqui, informação, tanto nesse sentido de tecnologia, de ferramentas, por exemplo, como resultado dessa checagem, o Facebook coloca lá rótulos, olha, esse conteúdo foi checado pela agência X, Y, Z, entenda por que ele é falso, né? Tem esse componente de informação. Por que ele é falso? Como assim me disseram que ele é falso? Então, esse é um exemplo. Um segundo exemplo de informação em termos de tecnologia, assim, de ferramentas,
que aliás é uma novidade, até algo que foi lançado no ano passado, é avisar as pessoas quando, por exemplo, eu, Rebeca, vou no meu Facebook compartilhar uma notícia que, na verdade, já tem um ano, mais ou menos, que é uma notícia verdadeira, mas eu não me liguei na data, enfim, isso é muito comum, né? É até uma das dicas de combater, de identificar desinformação repara na data, porque às vezes a informação é verdadeira, é correta, mas está já fora de contexto. E aí o Facebook passa agora, desde o ano passado, a avisar a pessoa, olha, Rebeca, esse link aí já tem 90 dias, já tem um ano, você quer compartilhar? Ah, não, quero sim, acho que ainda faz sentido. E muitas vezes a pessoa pode, né, decidir não compartilhar. Então, esse é um exemplo de ferramentas, já é até uma novidade em termos de Eu não conheci. desinformação. É bem, Também não. é bem legal. Tem algumas novidades aqui que eu já posso falar, tem umas recentes, mas só para fechar o ponto da informação, que também, para além da tecnologia, né, de ferramentas ali, de rótulo, desse tipo de aviso, uma outra ferramenta importante para o contexto de Covid é a central de informações, que vocês talvez já tenham visto, ou vocês devem ter visto no Instagram, sempre que alguém faz uma publicação sobre Covid ou sobre vacina, vem lá o link, olha, visite a central de informações, e aí nessa central você vê checagens que foram feitas, você vê fontes confiáveis de informação, autoridades conhecidas, tem dicas de como obter ajuda, como oferecer ajuda. Então, tudo isso são exemplos de como que a plataforma tem tentado conectar as pessoas com informação de qualidade por meio da própria plataforma ali, dessas ferramentas. Mais informação também aqui, acho que vale a pena destacar, que é algo que o Facebook tem feito principalmente desde 2018 para cá, no Brasil, no mundo também, que é o apoio a iniciativas de educação midiática, de educação digital também. Então, por exemplo, o Facebook apoia uma iniciativa super interessante chamada, não sei se vocês conhecem, Escola da Cidadania Ativa. É uma iniciativa do Politize, que é bem focada para a educação midiática, mas também muito para participação na vida cívica, política, super interessante. Vaza Falciane, que é um outro projeto que a gente apoia já desde 2018, também já está no seu 4º ano agora, um curso online gratuito contra a desinformação. Então, tentando fechar aqui para essa pergunta super fácil que o Rodrigo fez, é bem simples. Como que o Facebook combate desinformação, assim, resumindo. E aqui eu estou só dando alguns exemplos, tá? Como eu falei, felizmente tem muita coisa ao mesmo tempo. A gente reconhece, isso é fato, né? O Rodrigo mesmo comentou. Talvez seja impossível de dizer que não vai ter mais desinformação no mundo, né? E no WhatsApp, eu acho, no Instagram e no Facebook, até acho que é possível em parte, mas no WhatsApp eu acho que é o grande desafio. Eu não sei se tem novidade no ponto, mas no WhatsApp é muito difícil combater, né? Porque o WhatsApp tem a dificuldade de ser uma plataforma, é muito diferente, né, do Instagram e do Facebook. Não é uma rede social, uma plataforma privada. Troca de mensagens, né? De troca de mensagens e que usa criptografia, porque ela é focada em privacidade. Mas também não quer dizer que não haja medidas e teve muita mudança legal também da parte do WhatsApp, né? Por exemplo, limitação de encaminhamentos, tem, ou quando é muitas vezes encaminhada, né? Aparece também indicação, parcerias com agências de checagem, com o próprio TSE, então tem bot, né? Teve o bot já nas eleições do TSE, tem parceria com o próprio Ministério da Saúde sobre Covid, tem a própria agência. Tem uma lupinha, né? Eu acho que a gente coloca uma lupinha lá que a gente tem a lupinha para fazer a busca. Então tem muita coisa que dá para usar. As pessoas precisam saber usar. Por exemplo, a proibição de disparo em massa, que é algo que agora está nas resoluções até, né? Então teve muita mudança, assim, muito avanço, inclusive. E o WhatsApp, inclusive, fez mudanças que talvez seja a única plataforma de mensagens que tenha feito mudanças para fazer assim, o oposto do que qualquer plataforma quer, que é ter mais gente usando, né? Limitar essa viralidade, limitar o tamanho de grupos. Então, voltando aqui à questão, de fato, talvez a gente nunca vá dizer que, né, zerou a desinformação, porque, ao mesmo tempo, isso faz parte da história humana, né? Antes de qualquer tecnologia, então tem essa questão mais
A gente tem, sim, muito trabalho para fazer, a gente tem feito bastante, e eu fico feliz. Eu até pessoalmente, trabalho no Facebook desde 2017, então acompanhei a preparação das eleições de 2018, as eleições do ano passado, vou acompanhar agora a próxima, então é gratificante ver o tanto que a gente realmente tem feito, tem melhorado, o que não quer dizer que a gente não tem que continuar melhorando e fazendo, né? Mas vou parar aqui para não monopolizar só nessa pergunta, mas estou à vontade. Não, o Rodrigo, inclusive, hoje mudou até o visual para essa live. Hoje ele está mais despojado, está aí de preto. Ele só fez as anteriores dois paletó e gravata. Não sei por que ele mudou aí. Também é demais, né? Pelo menos uma blusa neutra. Você arranja uma do Batman, alguma coisa assim. Ele hoje tá no estilo de trabalho de Facebook, né? Então, ele entrou na live o estilo do Steve Jobs, entendeu? Assim, uma camisinha preta. De Volta ao Futuro. Cortou o cabelo também, futurista. Bom aí, Rodrigo, é isso mesmo. Mas, Rebeca, o Rodrigo estava falando aí sobre desinformação. A gente vem acompanhando tanto no dia a dia, e eu particularmente dentro do processo eleitoral, essa intensa realmente participação das redes sociais, das plataformas, junto com o Poder Judiciário. Mas para além da desinformação, né, que era o ponto que o Rodrigo questionou, essas experiências já que está na empresa desde 2017, considerando 2018, 2020, o que é que realmente foi de mecanismo, de iniciativa relevante da empresa que pode contribuir ainda para 2022, ou que pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, porque a finalidade última mesmo é a segurança do processo eleitoral, a igualdade, a clareza, e essa segurança que tem que ter, e é isso que se busca também, seja as empresas particulares, seja os participantes do processo eleitoral, tem que buscar também contribuir e ser um meio, um caminho de se garantir esses princípios do processo constitucional. Então, como é que o Facebook tem trazido eleição a cada eleição? A gente vê que novas normas foram colocadas nas resoluções do TSE, no tocante à responsabilidade dessas empresas. Lá no WhatsApp, como o Rodrigo falou, é considerado um ambiente restrito, um ambiente particular, mas que ainda acontece algum tipo de desinformação. Esse ano, que na verdade é o que a gente mais viu, pelo menos aqui no Ceará, em relação ao WhatsApp, foi mais divulgação de pesquisa fraudulenta, de pesquisa falsa, nem tanto a questão da propaganda eleitoral em si, né? Então, qual a iniciativa que a empresa vem tomando e que pode melhorar ainda? É uma ótima pergunta, Camila. A gente já está se aproximando, né? A gente já está no meio do ano, chegando já em 2022, mas eu até queria aproveitar e fazer só um comentário, dar um passinho aqui prévio, antes de falar da experiência de Brasil e olhando para o Brasil, mas também para lembrar, né, eu estava comentando, são 35 mil pessoas no mundo trabalhando nessa área de integridade, mas também uma outra coisa que às vezes não está no radar e eu acho interessante lembrar em termos de aprendizado também e de melhoria dos esforços, das iniciativas do Facebook, é que trabalhar para proteger a integridade das eleições nas nossas plataformas não é mais um trabalho, já tem muito tempo isso, mas não é um trabalho de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. É um trabalho do dia a dia da empresa, né? Assim, nos últimos anos, o Facebook teve que lidar com mais de 200 eleições. Esse fim de semana agora tem eleições enormes no México, tem eleição no Peru. Então, tudo isso para dizer que né, todo esse esforço, toda essa a definição de estratégia e construção de ferramentas e interlocução com as autoridades, com a sociedade civil, isso é dia a dia. Assim, claro que quando a gente está em períodos eleitorais, esse esforço se intensifica, mas quero só dizer que isso é bom também porque isso faz com que a gente esteja sempre se preparando, né? É bom a gente estar sempre olhando para isso e não só, vamos esperar cada 2 anos. Então, essa atividade de proteger a plataforma contra eleições, e isso se reflete, inclusive, nas ferramentas, quando a gente olha para a experiência concreta do Brasil, né? Agora entrando por exemplo, quando a gente olha para 2018, quando a gente olha para o ano passado, não só e concretamente, né? Por exemplo, em 2018 o Facebook já teve a sua biblioteca de anúncios, que é uma ferramenta muito importante, né? Que dá um nível de transparência enorme sobre a publicidade, não a propaganda eleitoral, que tem, né? Que aí é até uma questão para a gente que a gente pode conversar
né? Não tem uma definição ali na lei, mas Sim. enfim, tem o seu E entendimento. o Brasil não usa, Rebeca, propaganda eleitoral não entra nessa biblioteca? Não, então isso que eu ia comentar, na verdade entra e é uma biblioteca, o nível de transparência é tão alto que é bem mais amplo. Essa biblioteca, ela inclui todo o anúncio que é político. Então, assim, ele pega o eleitoral e ele é até mais amplo. E essa biblioteca é super interessante, e eu estou citando ela, primeiro porque é uma ferramenta, assim, em termos de transparência, ela traz um nível de transparência para o processo, assim, muito importante. Em 2018, ela já estava disponível no Brasil, inclusive, mas tem uma diferença que já foi uma evolução importante, que foi, em 2018, essa ferramenta já estava lá disponível, mas ela dependia de que as pessoas, né, que os anunciantes passassem voluntariamente pelo processo de verificação. E aí o Facebook implementou uma novidade super importante que olha, isso foi desde antes da eleição passada, mais ou menos em junho de 2020, o Facebook fez a seguinte mudança: olha, brasileiros, qualquer pessoa que quiser fazer um anúncio no Facebook ou no Instagram sobre tema político, e aqui entra tema eleitoral, mas não só, eu gosto só de fazer essa distinção, porque tem gente que olha para a biblioteca e é propaganda eleitoral, e pode ser, mas pode não ser, né? É político. E olha, a mudança importante foi, olha, qualquer pessoa que quiser fazer esse anúncio vai ter que passar por um processo de verificação, então vai ter que passar por um processo de verificação de identidade, de residência, também de localização no Brasil, então não pode ter uma pessoa, enfim, um anunciante da Argentina ou do México querendo fazer um anúncio político no Brasil, isso também é muito importante. Muito bom. E se o anunciante não fizer esse processo, o Facebook identificar um anúncio que é político e não está identificado como tal, esse anúncio ele vai ser rejeitado. E só no ano passado, no período do primeiro turno, até assim, entre o primeiro e o segundo turno, foram mais de 250 mil anúncios rejeitados porque não tinham esse processo. Foi uma mudança super importante, já foi uma evolução concreta. Eu acredito que a biblioteca vai continuar sendo ainda muito útil, eu espero que ela seja ampliada, inclusive que, enfim, outras plataformas tenham iniciativas semelhantes. E outra coisa que é interessante, que vale a pena destacar dela, e também uma novidade em relação a 2018, não só, né, de agora isso ser um processo, inclusive, que tem a aplicação ali, o enforcement também do Facebook, mas porque desde o ano passado o Facebook passou a disponibilizar outras formas de ver mais e melhor essas informações, né? Todos esses anúncios que são marcados como anúncio eleitoral, e na prática, depois desse processo de verificação, todo o anúncio político ou sobre eleições, ele aparece com o CPF ou CNPJ da campanha. Na prática, né, quando é propaganda eleitoral, o CNPJ que é utilizado. E a indicação bem clara, isso uma propaganda eleitoral. É um anúncio político ou sobre eleições, e esse anúncio ele vai para a biblioteca de anúncios, que é essa biblioteca que é disponível a qualquer pessoa, tenha ela ou não com uma conta no Facebook, e fica lá por 7 anos. Então, assim, se você entrar agora na biblioteca, você vê os anúncios de 2018, você vê os anúncios de 2020. E aí, outra coisa importante a biblioteca passou isso no ano passado, e eu até tenho o hábito de entrar toda semana, eu gosto de ver. Quando você entra na biblioteca, ela passou a disponibilizar relatórios. Então, você consegue ver, por exemplo, quem gastou mais na última semana no Ceará, quem gastou mais aqui em São Paulo. É muito interessante. Ou no Brasil, Legal. Você vê o último dia. E por que não é só propaganda eleitoral? Quando perto das eleições, por exemplo, quando eu entrava a fazer esse exercício, por vezes quem aparecia lá entre os grandes anunciantes era o WhatsApp, porque o WhatsApp estava fazendo publicidade sobre combate à desinformação sobre as eleições. Então, isso entrou na categoria política, né? Não é uma propaganda eleitoral, não tinha pedido de voto, não tinha nada disso, era uma propaganda sobre um assunto político, um anúncio político, e estava lá marcado como um anúncio sobre tema político eleitoral. Então, a biblioteca de anúncios eu destacaria assim, como uma grande iniciativa que já foi uma evolução, ela foi ampliada e foi alterada. E ajudou bastante nos processos, né? Desde os mais simples de propaganda, para a identificação de CNPJ ou de quem tenha realizado, até informações mais complexas que pode, inclusive, subsidiar ações de cassação, ações de abuso de poder econômico. Então, realmente é um leque muito grande de informação e que dá essa segurança também ao processo, à própria justiça, né?
Transparência, né? E tem um valor muito grande em termos de participação social, de acompanhamento pela sociedade, né? Como eu comentei, essa ferramenta ela é acessível a qualquer pessoa, a pesquisadores, a juízes, a advogados, a curiosos como eu. Doutora Rebeca, Oi. o professor Diogo Reis está dizendo aqui que os pesquisadores piram na biblioteca de anúncios. Fico E feliz. não tem uma pesquisa que não começa por lá. Não, Viu? aliás, falando em pesquisadores, é porque eu não queria descer tanto no detalhe, mas essa é outra novidade da biblioteca, porque para além desse relatório que já está lá aberto, o Facebook passou a disponibilizar uma API, uma API, que é basicamente uma aplicação que permite, isso é muito útil para pesquisadores, quem, né, quer ver mais a fundo, você consegue extrair as informações e gerar relatórios específicos, então você consegue customizar ali essas informações, realmente é muito útil para jornalistas, para pesquisadores, é bem interessante. E uma outra, e com certeza, não tenho dúvidas que ela vai estar disponível para as próximas eleições. Não sei dizer ainda quais vão ser as mudanças, se vão ter mudanças, mas essas que eu acabei de comentar já foram mudanças para o ano passado, foram mudanças bem úteis e bem importantes. E eu destacaria ainda também uma outra iniciativa importante, assim, concreta, que foi útil, que é justamente a parte de comunicação com os candidatos, né? Assim, no sentido de, olha, candidatos, tem essas ferramentas de transparência, utilizem, né? Funciona assim, é assim que funciona, né? Joguem aqui limpo, conforme as regras são, o Facebook fez, continua disponível uma central do candidato, que é basicamente também um site acessível, um portal com informações sobre como combater notícias falsas, informações sobre integridade, informações sobre essa parte dos anúncios, essa parte sobre como fazer o processo de verificação. Então, esse componente é muito importante, mas eu destacaria também principalmente, e de fato, Camila, isso já esteve presente em 2018. Eu mesma tive o prazer de viajar por boa parte do Brasil em 2018 e parte ainda de 2017 para visitar a TRS, para dialogar com a Justiça Eleitoral. E esse diálogo, essa parceria foi algo que se ampliou muito para o ano passado. Infelizmente, não presencialmente, né? Ano passado a gente teve o desafio já da pandemia, mas se ampliou muito no sentido de por exemplo, o programa, né, de enfrentamento à desinformação do TSE, as contribuições para as resoluções, agora já estão começando as discussões de sistematização das normas, daqui a pouco a gente volta a conversar sobre as resoluções. Então, o Facebook o WhatsApp tem buscado ampliar muito esse diálogo, que resultou em, por exemplo, iniciativas como o Guia de Segurança para Mulheres na Política, que foi lançado pelo Instagram, numa live com o ministro Barroso, resultou no uso do megafone, que foi aquele aviso que apareceu, vocês talvez tenham visto, perto das eleições, para todos os usuários adultos no Brasil, para dizer, olha, as eleições estão chegando aqui, né? Foi dia 15 de novembro, já até esqueci. Aqui as informações sobre protocolo sanitário, TSE. Então, eu destacaria principalmente, né, a biblioteca de anúncios, a central de candidatos e esse diálogo tão importante com a Justiça Eleitoral, com os candidatos, com os advogados também, né, por meio das cartilhas informativas que o Facebook produziu sobre como funciona a plataforma, como obter a URL, que é uma exigência, e a nosso ver é um avanço que está nas resoluções. Então, são pontos que eu destaco aqui e acredito que vão continuar presentes, provavelmente ainda mais fortalecidos, ampliados, olhando para 2022 também. Acho que Camila agora está com... Tá redondo. Sumiu. Eu falei tanto de biblioteca aqui. Ela deu uma Rebeca. pausa para ir ver os anúncios. Pois é, boa, Rodrigo. Enquanto que a doutora Camille não volta, doutora Rebeca, diante desse cenário todo, né, de fake news, desinformação, algoritmo, criptografia, a gente está fazendo essa pergunta para todos os nossos convidados, né? Acho que ela que está pedindo para voltar. A gente queria saber
como a senhora, como você, senhora não, né? Eu devia ter falado isso desde o início, parem de me chamar de senhora. Como você imagina as eleições do futuro? Nossa. Bom, também dando só um micro passinho aqui, o Facebook tem uma visão definida de futuro para a plataforma, que é justamente uma visão de uma plataforma focada em privacidade com criptografia. Agora, olhando para as eleições, é difícil responder aqui, assim, eu sinceramente não sei dizer se as pessoas vão votar por holograma, por relógio inteligente, pelo celular, algum né? dispositivo inteligente ou celular. Em falar pelo celular, o que aconteceu foi que acusou que ele estava com superaquecido. Portanto, todos os aplicativos iam ser fechados. Aí eu tentei o WhatsApp e disse que não podia abrir o WhatsApp porque o telefone estava superaquecido. E eu ainda estou com ele aqui. Ele não está quente, mas está acusando que ele quente nada funciona. Tá quente a discussão aqui. Acho que é a discussão. Então eu peço desculpa se teve essa questão tecnológica, que inclusive o botãozinho aqui, viu até saber da Rebeca, o botãozinho aqui que eu coloco o mute, ele desapareceu. Antes ele tinha um botão para a gente colocar o mute. Para mim tem aqui o mute. Para mim tem também. Sumiu. Camille, aqui tá... Atualizar o seu Eu Instagram. acho que não é culpa do Instagram, não, hein, Camille? Tem que ver esse celular Só aí. que não atualizou, viu, Rebeca? Inclusive, a nossa coordenadora, uma das, a professora Blaine, estava dizendo, olha, sugira lá, quando tiver as lives do Instagram, que a gente possa assistir a live e ao mesmo tempo mandar o WhatsApp, falar com alguém, abrir o YouTube. Porque se alguém ligar, a gente tem que sair da live. Ela disse, olha, eu perco muitas vezes, porque alguém liga e eu tenho que atender e não consigo ver, né? Ela pediu para deixar essa sugestão aí para as lives ficarem ativas. Talvez tenha, isso eu na verdade eu não tenho certeza, mas talvez tenha não no Instagram, mas talvez o celular tenha um modo de foco, não sei, estou chutando aqui, mas é uma boa sugestão, porque de fato, ainda mais agora, né? Era até uma coisa que eu ia comentar sobre as eleições do futuro. Eu ia comentar que a pandemia acabou forçando talvez a gente a pensar mais no futuro no sentido de ter acelerado tanto a digitalização, né? E é isso, agora a gente está ali, está na live, tem ligação, tem WhatsApp, tem coisa chegando, tem e-mail, isso acelerou muito, ao mesmo tempo isso traz também desafios, né? Quando a gente pensa no mundo e no Brasil também em termos de conectividade, né? De pessoas que tenham acesso, todos com acesso à internet de qualidade, isso é um desafio. E até voltando para a pergunta de eleição de futuro, eu estava dizendo, Camille, quando você caiu, quando seu celular esquentou aí... Eu superaqueci. Quando você pegou fogo, esquentou aí, superaqueceu, que eu tava, olha, eu não sei se vai ser voto por holograma, por celular, se as pessoas vão para o local de votação com um patinete voador, mas assim, a eleição do futuro que eu imagino, que eu espero também, é uma eleição com muita transparência, e eu acredito que a tecnologia, que tem um papel muito importante e já vem desempenhando esse papel, né? Mas eu imagino que no futuro esse seja um papel até muito ampliado em termos de permitir novas formas de acompanhamento, de transparência mesmo, tanto da propaganda, quanto do financiamento, quanto da própria participação. Então, eu vejo assim, a eleição do futuro como uma eleição de muita transparência, de muita participação, e aqui participação, né, espero, de mulheres, de jovens, que é algo que o TSE vem fazendo aí um excelente trabalho, campanhas, etc. E eleições, isso a gente já está vendo aqui, por exemplo, no Concede Convida, mas eu imagino também que sejam eleições, pensando aqui, né, para além do voto, mas do contexto eleitoral, mas que sejam eleições também com formas inovadoras de comunicação, por exemplo, com a live, ao mesmo tempo as pessoas comentando do outro, ou aparecendo ali a imagem da Camille superaquecida. Então eu vejo um futuro Eu depois de estudar isso aí, mandar uma mensagem para o Instagram, porque não pode ter acontecido. Eu até tirei a capa, que podia ser a capinha, mas ele já voltou. Mas não deixou usar nem o aplicativo, nem o WhatsApp, nem o Facebook, nem o Instagram, nem nada, mas faz parte da tecnologia. Né, talvez
o YouTube, Exato. o Facebook, o Instagram, de repente promover debate entre os candidatos, né? A própria plataforma que consegue, com o algoritmo, disponibilizar para mais pessoas, ao mesmo tempo, de repente colocar debates online, como a gente está fazendo aqui. O Facebook aproximar- nas últimas eleições apoiou os debates televisivos, né, que também foram transmitidos. E tem muitas ferramentas que vêm sendo usadas, né, as lives, etc. Então, realmente é muito A interessante. pergunta é, doutora Rebeca, será que as campanhas não serão mais feitas porta a porta, né? Serão Pois mundo é. virtual? Eu acho que isso exige passar pelo desafio, que ainda é um desafio no Brasil, de garantir acesso a todos, né? De acesso à internet de qualidade, não só acesso, mas acesso à internet de qualidade. E talvez sim, no futuro isso seja uma possibilidade, mas, né, Não é o papel assumindo. 100%, né? Exato. E é isso, é um futuro que também, claro, né, tem como qualquer exercício aqui, a gente imagina que tenha também seus riscos ou que tenha novas tentativas de abuso, mas eu vejo mais, assim, sou mais otimista, vejo mais possibilidades de avanço, de mais participação, de mais transparência. Acho que no futuro vão ser eleições que vão, de fato, fortalecer o Brasil, fortalecer a democracia de uma maneira geral. Não sei se por holograma ou superaquecendo ou não, mas principalmente com mais transparência, com mais participação e com essas formas inovadoras de comunicação e de participação, não só nas eleições, mas entre as eleições também, né? Isso é muito importante. Estavam Eu acho até dizendo aqui que a culpa do superaquecimento tinha sido o Mickey. Disse, pô, pode ser. ela Foi tá tão com a camisa do Mickey despojado ali, para me tá? receber aqui numa live despojada, bem à vontade, não pode ter sido isso. Eu acho que o papel da rede social aí, essa parte que a gente no WhatsApp consegue encontrar a verdade, né? E no Instagram também, removendo conteúdo que é mentiroso, com a possibilidade de descobrir a verdade, eu acho isso, assim, um processo que as pessoas vão aos poucos conseguindo ter mais acesso, porque é engraçado eu participava de alguns grupos de pessoas muito diferentes de mim. Acabei saindo agora recente até de uns, porque também estava demais. Mas não adianta o que a gente fala, a gente mostra estudo, a gente mostra a verdade, e às vezes a gente é tido até como arrogante, né? Olha, isso daí quer saber de tudo, enfim. As pessoas querem acreditar na sua verdade e às vezes precisam de uma autoridade que elas acreditem que fale a verdade, né? E a própria rede social fazendo esse papel de trazer a verdade, talvez em algum momento essas pessoas acreditem que a rede social está falando a verdade, né? E aí a gente está num processo de amadurecimento. Eu acho que a rede social está colocando as pessoas mais dentro da política. A rede social consegue conectar melhor as pessoas com os candidatos. E em algum momento a gente vai conseguir que as pessoas consigam elas mesmas descobrir a verdade, né, que a gente tanto quer nas nossas eleições. Exato, que é o ponto que a gente estava comentando, né, da informação, assim, no sentido amplo, informação e educação. Exato. Didática, educação digital, que é ter esse olhar crítico para... Exato. Ter essa capacidade de olhar e dizer, mas será que é verdade mesmo? Aí vendo o próprio Instagram, o Facebook, o WhatsApp, dando essa lupa para que a gente acesse a informação correta, isso é maravilhoso. Agora, o que eu acho é que lives como essa, elas são informativas, né? As pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. E é por isso que é tão importante a gente fazer esses encontros, para que as pessoas possam cada vez mais ter acesso. Porque muita gente tem certeza que não sabe que tem essas ferramentas, né? E precisam confiar, né, na ferramenta, porque afinal são empresas sérias que estão por trás disso, né? As agências de checagem de fato são sérias, né? E a gente espera que as pessoas consigam começar a também desacreditar daquilo que elas acreditavam ser verdade, para que elas possam amadurecer, possam ter uma análise crítica sobre tudo e a gente amadurecer, né? O Harari, naquele livro 21 lições para o século XXI, 21 lições, né? Ele fala que ele nem sabe mais que liberalismo a gente está vivendo hoje. Será que a gente está vivendo alguma fase já pós-capitalista em que a gente está começando a amadurecer um novo regime que a gente não sabe ainda o que é? Então, assim, talvez a gente esteja amadurecendo não para uma autoritária, não para um retorno, mas uma democracia, talvez, ainda mais arraigada, uma democracia ainda mais profunda, em que as pessoas
ainda não estão adaptadas. Então, aqui no Brasil a gente vê que a desinformação ainda é muito forte, não é só aqui no Brasil, no mundo todo. É, no mundo inteiro. Mas a gente percebe que os 11 ministros do Supremo, quem são, né? O eu caiu, todo mundo caiu. Eu tô vendo todo mundo carregando aqui, mas eu tô me vendo. Pronto, mas tá me ouvindo, né? Então, assim, como o Harari coloca, a gente está vivendo uma coisa nova, a gente está participando da história agora, né? Eu acho que a gente está num momento de transição. E eu acho que as redes sociais estão no meio disso tudo, no meio dessa transição, e eu acho que muita gente está vendo o copo meio vazio em vez de ver o copo meio cheio. Eu acho que a gente precisa ver esse copo meio cheio também. Tem um. Eu até É verdade, eu fiquei. Desculpa, Luciana, acho que Não, pode falar, doutora. Não, Rebeca, o Rodrigo estava comentando, eu fiquei pensando tem um texto recente do Nick Clegg, que é o VP né, o vice-presidente da área onde eu trabalho de políticas públicas no Facebook global, e ele fez um texto grande há pouco tempo sobre, né, algoritmos e tal. Ele até comenta um pouco isso, como que também a tecnologia e tantas mudanças geram também uma certa angústia, uma certa ansiedade, mas ele usou uma expressão que eu acho muito boa nesse sentido de, assim, não dá para desinventar a rede social. Dá para a gente mudar, dá para a gente pensar em ferramentas e novas formas, mas a gente não vai desinventar e voltar para um cenário né, que as pessoas não estavam aqui se comunicando à distância, eu em São Paulo, vocês em Fortaleza. Isso está inventado. A gente tem tido, claro, né, tem problemas, tem esses riscos, mas a gente vem também vendo o lado positivo e o potencial positivo que pode ser ainda mais explorado, né? A gente vem vendo, por exemplo, quando olha para o Brasil, como que os números de diversidade, né, nas eleições aumentaram, como que a própria propaganda ficou mais acessível, como que as pessoas estão participando mais da discussão política, da vida política. Bem ou mal, elas estão participando, né? Em algum momento elas vão amadurecendo, né? Elas vão amadurecendo. Exato, é um processo. A gente está num processo e, assim, pelo menos do nosso lado, do que depende da gente, do que depende da gente, a gente vai continuar trabalhando muito para contribuir para esse processo, né? Dentro do nosso papel, de fato, não é exclusividade, assim, só o Facebook nunca vai conseguir resolver o problema da desinformação ou outros problemas, mas o Facebook tem um papel, claro, importante aqui. E eu espero em breve poder reencontrá-los e contar novidades com relação às próximas eleições. Guarde algumas aí para o Congresso. Pois é, para novembro. Não, a gente a gente estava conversando sobre isso semana passada, eu estava em São Paulo e disse, olha, está frio aqui, hein, na sua terra. E minha terra mesmo é o Rio de Janeiro. Não sei se vocês perceberam meu sotaque, mas tem tempo que eu não vou lá ver minha família por conta da pandemia. Estou aqui em São Paulo. E tá. Agora até que tá mais agradável, mas há uns dias estava bem frio já, bem frio. Tá um frio arretado, como a gente diz aqui. Diz, olha, até que abrir um vinho. Pois tem suas vantagens, né? Abrir um vinho, o celular não superaquecer. Isso aí. Eu vou ter que treinar mais aqui essa tecnologia, mas a gente está sempre aprendendo, realmente, com as redes sociais, a questão do compartilhamento de informação, o próprio uso da tecnologia. A gente vê também as pessoas mais velhas que tinham receio de usar, muitas vezes, um telefone mais moderno. As próprias redes sociais estão usando esse período maior dentro de casa, perderam o receio de usar, encontram amigos, conversam com outras pessoas. Então, isso também é bacana, ver as gerações, não só as mais novas, como as mais antigas, né, as pessoas mais idosas, estão podendo ter esse acesso à informação, e a rede social aproxima e também atualiza e serve para educar. E quanto à justiça, o poder judiciário é um caminho de mão dupla, né? É bom para a justiça que tenha essas informações, que tenha essa parceria, como é bom para a empresa também, para que possa passar essas informações e também não possa sofrer consequências de responsabilidade dentro dos processos, como antigamente tinha, e muitas vezes a própria justiça não entendia o porquê da rede social não ser, naquele caso específico, responsável por aquele ato, né? Então, é uma parceria que só tem a crescer e a contribuir tanto com a normatização, né, com a legislação, como na prática, a segurança do processo eleitoral. Fico muito agradecida aí pela sua presença, por ter contribuído. Eu tive aqui uma série de problemas tecnológicos. Primeiro, sumiu o microfone e me deu uma crise de tosse. E eu, Luciano, mentira que eu vou tossir.
Ó, mas juro que não é culpa né, daqui das plataformas, nem a tosse, Não, nem o não. microfone. Eu acho que foi um jeito despojado que a gente entrou dessa vez, todo mundo à vontade. Não, com certeza. E faz parte, a gente tem aprendido, acelerou a digitalização e acelerou também essa, né? A frase mais ouvida do ano passado foi: você tá no mudo, o microfone tá fechado. Sim, Depois a verdade, gente é cair, a verdade. gente vai. E é isso, né? O Rodrigo comentou, a gente está num processo, Estamos de num maneira processo, geral, né? Também estamos com numa relação. transição, sem dúvida. Exato. Mas eu que quero de novo reforçar que meu agradecimento foi um prazer. É um prazer, inclusive, também para relembrar a minha visita ao Concede de 2019. Foi um prazer enorme, principalmente por também ter sido presencial. Quero agradecer e dizer de novo que foi um prazer já ter ido ao Concede. É um prazer estar aqui revendo vocês, vendo que vocês estão bem hoje e estão aí na preparação para o Concede, daqui a pouco preparação para as eleições. A gente Facebook, Instagram, WhatsApp também. Eu pessoalmente tem todo o interesse em continuar aqui com esse diálogo por lives. Espero que em breve possa ser Presencial. presencial também. Contem com a gente. Presencial, né? Obrigado, Certeza. doutora. Pois Obrigado muito mesmo. obrigada, doutora Rebeca, em nome aqui de todo mundo que faz o Concede Convida. A gente agradece e a gente espera encontrá-lo presencialmente em novembro, tá bom? Aqui em Fortaleza. Tomara, estou aqui na fila para a vacina. Aí vocês vão ver como é que vai estar o cabelo dessa vez. Então, Ah, tacar tem que outra vir live para diferente em novembro, testar o visual. tem que vir em novembro. É o desafio para ela, vir em novembro diferente. É verdade. Mas que bom, estamos todos bem, com saúde, bonitos, né, despojados aí, o Rodrigo. Entrou até com uma música fazendo efeito. Ele tem melhorado muito a questão tecnológica, está mexendo em vários. O Rodrigo foi o único que não caiu aqui, ele melhorou mesmo, então. Tá vendo? O pessoal reclama de mim, que eu falo muito, que não sei o quê, mas eu fiquei aqui sempre, tá vendo? Mas que bom, Mas, viu? gente, Um grande abraço, uma boa Um noite. abraço. Conte com a gente aqui também em Fortaleza sempre. Um abraço, bota boa a trilha noite. sonora, Rodrigo. Tchau. Tchau, tchau.